pessoa que você acha interessante entrar, que não tá aqui, tudo bem, porque eu não sei. O que nós temos é limitações e possibilidades que qualquer ser humano tem. E onde ele aprende a superar, ter incentivo, criatividade, estímulo para superar qualquer dessas dificuldades? É na família, na primeira estrutura da qual nós fazemos parte. Essa, eu vou chamar de família, mas eu queria deixar claro que são os adultos responsáveis. Inicialmente a gente está pensando em pais. Quanto mais os pais, ao receberem uma notícia de que terão um filho com qualquer tipo de deficiência, que é a palavra que você optou por usar no seu trabalho, um impacto inicial muito grande, e a forma como eles vão receber essa notícia, absorver essa diferença, que a sociedade não está acostumada a lidar com diferença. O processo naturalmente passa por, em primeiro lugar, negar e dizer não, meu filho não vai ter esse problema. Num segundo momento muito comum, que busque a cura. Existe cura, existe milagre, tudo pode acontecer. Até que chegue a adaptação, aceitação e adaptação dessa realidade. Considerando isso, nós estamos falando dos adultos que vão cuidar dessa criança. A família tem os papéis mais ou menos definidos, de pai, mãe, filhos, avós. Então, quem vai cuidar, como vai cuidar, que tipo de cuidados essa criança vai necessitar, que tipo de mudanças essa família vai ter que passar, que sonhos eles não vão realizar, porque quando você espera um filho, você projeta também nesse filho sonhos, planos. E quando você tem uma notícia de que ele não vai ser igual aos outros, né, dentro da questão que a gente não gosta de chamar de normal, mas ele vai ter diferenças, então que limitações essa criança terá e como esse adulto deve proceder? O que nós temos, Rejane, é assim, vem muito sentimento nos pais de culpa, vem muito sentimento nos pais de culpa, eu estou sendo castigado por alguma coisa, o que será que eu fiz para merecer isso? Vergonha dessa criança, de como, né, ela é, no caso já nasceu, então a gente tem que lidar com essa dificuldade. E esses sentimentos, se os pais trabalharem bem neles mesmos, compreenderem que as limitações que aquela criança tem, estimuladas, ele pode atingir um determinado nível, depende da dificuldade que ele vem. E que eles, pais, resolvendo essas questões deles, neles primeiro, eles vão lidar com essa criança num nível alto de aceitação, eles vão então criar para essa criança possibilidades, todas as possibilidades. Hoje, alguns sistemas, né, de saúde já oferecem um acompanhamento, mas ainda é muito precário. Então, tudo que a comunidade oferecer, se esses pais lançarem mão de tudo isso, aceitando esse apoio, eles vão facilitando que essa criança se socialize, que essa criança esteja em espaços públicos, que essa criança seja vista e vai promovendo na criança a aceitação dela mesma, de que é diferente. Por isso que nós temos várias crianças, pensando depois no mercado de trabalho, que, por exemplo, um que eu me lembro agora, ele não tinha as duas pernas e ele estudava numa escola regular. E ele jogava bola com as crianças. Então, e isso quem faz? São os pais. Como? A partir do impacto inicial, entendendo que eles podem lidar de forma a promover autoconfiança, de forma a dizer a essa criança, você é diferente e nós te amamos assim como as pessoas podem te amar da mesma maneira. Promovendo nessa criança, então, que a gente fala de autoestima positiva, você falou de autoaceitação. Eu vou ter a opção de ficar na condição de vítima, mas eu também tenho a opção de ficar na condição de que eu sou diferente e dentro dessa diferença o que é que eu posso fazer. Nós acompanhamos várias situações, mas uma que eu me lembro, o garoto queria muito fazer informática, ele já tinha 14 anos, ele podia entrar numa escola, mas o medo da mãe
de que esse menino não acompanhasse, que fosse rechaçado, que sofresse brincadeiras inadequadas, não permitia que ele desenvolvesse. Então isso, a tua pergunta, né, faz toda a diferença. A partir de quando? A partir do momento inicial, a partir de receber a notícia que o seu filho vai ser diferente, de quem acompanha a partir dessa notícia, de como o médico lhe deu essa notícia. E o que você vai poder fazer para que ele fique neste mundo da melhor maneira possível. Quando nós pensamos em adultos que sofrem acidentes depois, também, o que esses pais fizeram o que a gente chama de primeira infância, né, que até os 7, 8 anos, e depois que a gente refaz até 12, 13, 14 anos, emocionalmente falando, é o primordial, é o fundamental para um ser humano ter sucesso, eu digo pessoal, profissional, emocional, no futuro, na vida adulta. Então esses valores, esses padrões que ele estabeleceu inicialmente, ele precisa ser positivo, porque tudo que é positivo gera clima positivo. Então o que nós dizemos? Uma mãe que consegue passar pela notícia e depois pelo cuidado com essa criança, chegando a um nível de aceitação, que é o que a gente chama de mãe, né, uma aceitação positiva, vai promover uma aceitação da dificuldade ou da deficiência também positiva naquele indivíduo. E com certeza esse clima vai gerar o quê? Possibilidades, sucesso, autoconfiança, autoaceitação. Então, quando você diz é importante, é o quê? Precisa fortalecer esse indivíduo, quem faz? Os adultos responsáveis. Precisa flexibilizar a dinâmica, porque, bom, poderia ser uma mãe que trabalhava 8 horas por dia e o cuidado que a criança requer, às vezes exige até que ela pare de trabalhar. Então era uma pessoa que se colocava querendo ser uma profissional de destaque e vai ter que se dedicar a esse filho. Como ela lida com isso? Ela transmite flexibilização, ela promove dentro desse desenvolvimento global da criança, da estimulação desde o início, também o desenvolvimento emocional de aceitação e de possibilidade. Quando essa crise de identidade no casal, existem casais que não conseguem lidar e que podem até se separar nesse momento. Então isso já é mais um fator de dificuldade para o indivíduo que está vindo com uma condição especial, vamos dizer assim, né, diferente da gente. Então o que a gente precisa? Adultos seguros, especialmente mãe segura, lidar com sentimentos de rejeição e culpa e de vergonha, não permitir que se instale nessa família uma condição de depressão ou de isso é castigo, para que esse indivíduo tenha condições de ir alçar escolas, né, mesmo que sejam escolas especiais, que ele tenha condições de atingir o limite máximo dele até ultrapassar, e entender, inclusive assim, reações conflituosas existem em pais que não têm crianças com deficiência. Então, conflito, se é isso que eu estou fazendo ou não, se eu deveria ou não, existe em qualquer situação. Mas quando nós temos um indivíduo que requer um cuidado especial, além, então nós temos que depositar nele mais ainda estímulo, mais ainda aceitação, mais ainda criatividade, para que ele desenvolva as possibilidades que seriam ou são diferentes de que outros adultos têm. Mas essa criança, ela foi preparada para entender que existe uma diferença, que existem pessoas que vão conviver com ela bem, que é perto dessas pessoas que ela vai precisar estar, mas que vão existir muitas, num número muito maior, que não aceitam a diferença. E aqui, se você me permite, a gente poderia falar até de diferenças, porque é muito magro, porque é muito alto, porque é muito gordo, porque é diferente, né? Então nós não estamos nem falando de deficiências. E a sociedade, ela não absorve isso bem, ela não aceita. Então quando nós preparamos esse indivíduo, com certeza ele vai se destacar inclusive na escola especial, se ele não tiver condições de ir para uma escola regular, assim como no mercado de trabalho. Perfeito. E para que ela tenha conseguido isso, quem cuidou dela, com certeza precisou passar pelo processo de aceitar aquela diferença
e de aprender a conviver e de se reorganizar e se reestruturar, muitas vezes enquanto família, muitas vezes na condição de casal, muitas vezes enquanto pais, para que eles, se aceitando, conseguiram efetivamente, porque é isso que precisa, não é eu digo, bom, eu vou ter esse filho assim, eu aceito, mas eu preciso sentir isso, que independente de como ele chegou, ele é meu filho, e eu o aceito, e eu o amo, e eu quero o melhor para ele. E esse melhor para ele implica cuidados, atenção, carinho, mais estimulação e buscar locais onde ele possa desenvolver essa aceitação. E até, muitas vezes, a forma como vão chamá-lo, né? Se você tem uma situação, vamos dizer, um anão, né? E aí ele vai ser chamado de anão e ele vai se ofender? Não. Ele pode aceitar aquilo porque ele compreende, mas ele foi aceito, foi compreendido. Então nós temos uma história de uma anã de sucesso, que é uma advogada de causas fantásticas, né? Até interessante, não me lembro agora o nome dela, mas que você visse. E ela diz, ela teve namorados que as amigas queriam ter, mas ela compreendia, entendia a sua condição e foi, e é até hoje muito feliz. Ela tem 2 filhos normais. Então isso tudo partiu de lá, de quem? De quem cuidou, que hoje nós estamos chamando dos pais. Vamos entender que esses pais assumiram e ficaram com essas crianças, né? E eles precisaram encarar de forma positiva esse problema, entendendo que para eles aquilo veio, mas eles têm condições e que eles podem tornar esse adulto de sucesso que você tem encontrado, que você tem entrevistado, fez parte daquele momento, daquela condição. Esperar que a sociedade assuma, aceite, isso ainda nós não temos. Mas a partir do momento que a pessoa faz essa autoaceitação, desenvolve essa autoestima positiva, ela tem condições de sucesso, a gente pode dizer assim, garantido. Tá? Coisa informal, aquela coisa íntima. Então, eu nasci com essa deficiência em 1979, aqui em Curitiba mesmo, e eu acho que a importância dos meus pais, dos familiares em geral, né, não só dos pais, foi fundamental. Creio que isso é 90% do apoio para a pessoa com deficiência, não só para mim, para toda pessoa com deficiência. Eu conheço muitos que não tiveram o apoio dos pais e hoje nem saem de casa. Pessoas já com 30 anos, 40 anos, e graças ao apoio que eu tive deles, dos meus familiares, meus irmãos, eu me considero uma pessoa vencedora, né? Apanhava quando tinha que apanhar, brincava quando tinha que brincar e tudo igual a uma pessoa que não tem deficiência visual. Em algum momento você sentiu dificuldade em aceitar a sua deficiência? Você teve algum Pessoas ao meu redor me fizeram acreditar sim, me fizeram acreditar que eu não sou diferente por causa de uma deficiência, né? Pratico todas as coisas, faço todas as coisas que não é de pessoas com deficiência, faço também a que são exclusivas para pessoas com deficiência e não tenho preconceito nenhum com relação a isso, de chegar e falar, sou deficiente visual e graças às pessoas que claro, né, eu tive uma força psicológica muito grande e tudo, mas devo muito às pessoas ao meu redor. Em relação à sua coisa informal, aquela coisa íntima, então. Isso foi desde quando eu era pequeno, vendo outras pessoas se realizando, vendo alguns amigos se realizando profissionalmente, eu pensei, eu também posso, eu também quero. Então eu estudei em colégio regular, junto com meu irmão, né? Tive as dificuldades de pessoa com deficiência visual, mas não tinha vergonha de pedir apoio. Eu acho que isso também é um recado que fica, uma mensagem que fica. Não tenha vergonha de pedir apoio para quem quer que seja. Não tenha vergonha, não se esconda. Se precisar pedir apoio, peça. E por isso que eu digo que as pessoas ao redor são importantes. Porque eu tive essa ideia, abracei a causa, cheguei aqui em Curitiba porque eu morava no Rio de Janeiro. Cheguei aqui e descobri que existiam cursos, que existiam metodologias específicas para pessoa com deficiência visual, a qual eu podia me beneficiar, né? Não que eu não pudesse trabalhar com pessoas que não são deficientes, mas se eu tenho algo especializado, algo preparado para mim, eu vou usufruir disso,
né? Então, aqui mesmo, onde eu estou, que foi onde eu fiz a pós-graduação, fiz tudo, né? Eu tive total apoio. Isso é muito importante, que a escola, que a instituição dê o devido apoio, porque apesar de nós nos considerarmos normais, a gente precisa de adaptações. Um comando de voz, é um ampliado, é algo diferente. Então, tudo isso, todo esse apoio que eu recebi e vendo outras pessoas vencendo, foi que me fez querer crescer na vida profissionalmente falando. Nós estamos falando de realização no mercado profissional. Né? Você tem que ter uma meta na sua vida. Sem metas, sem objetivos, ninguém vai a lugar nenhum, porque não tem para onde ir, né? Então, primeiramente, coloca um foco, traça um objetivo, quer seja no papel, no computador, ou na sua cabeça mesmo, no seu consciente, traça um objetivo e depois traça os passos que você tem que buscar, traça as coisas que você tem que buscar para atingir esse objetivo. Independente do limite, independente dos obstáculos, saiba que você, pessoa com deficiência, é o vencedor. E as outras coisas são obstáculos. Desde que você não tenha que trapacear, passar por cima de ninguém, não dá bola para o que vem pela frente. Vai, luta e conquista. Galera, Independente do que aparecer na sua frente, vá, lute e conquiste. Isso é a dica principal que eu digo para quem quer ser um vencedor na vida profissional. e falando em questão do relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, não é menos que os outros? Eu digo que as atitudes valem mais que as palavras. Então, o quê? Se você quer mostrar que você não é inferior, não se sinta e não se comporte, não haja como um inferiorizado. Chega no lugar, não precisa você querer fazer tudo, não precisa você querer chegar sendo melhor que todo mundo. Seja igual a todos. E se um dia você sentir que está sendo preconceito, está sendo vítima, não defina isso, não tome qualquer atitude, não pense antes. Vai e converse com essa pessoa para ver se é isso mesmo. Eu, no meu local de trabalho, tenho pessoas lá, diversos, que eu brinco com a minha própria deficiência, não me sinto inferiorizado porque eles me conhecem. Desde o primeiro dia eu dei a liberdade e também mostrei quais são os limites, mostrei minha capacidade. Eu não preciso ficar falando, eu não sou deficiente, eu sou bom, eu posso também. Não, eu agindo como tal, as pessoas vão me ver assim. Eu não preciso ficar impondo nada. Eu acho que se eu agir e as pessoas olhando nas minhas atitudes, eles vão ver que eu sou igual a qualquer um outro. Limitados todos nós somos, independente de ter alguma deficiência. Coisa informal, aquela coisa íntima. Então, primeiro, não tenha vergonha de si. Não esconda-se de si. Seja você mesmo e vença, seja um vencedor. Quem tem que ter vergonha de você não é ninguém, porque só o fator de você ter nascido já faz de você um vencedor. Então, não vai ser ninguém que vai impedir você de ser feliz e de ter um sucesso, qualquer área da vida. Eu acredito assim.